Aqui o pessoal já me conhece, né? Sabe que eu sou advogado tributarista, que meu nome é Márcio, o pessoal que me segue. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem também, né? Para que a gente possa começar a live. Depois eu pego a palavra de novo e a gente conduz a live, porque tem muita coisa legal para falar hoje. Meu nome é Adriano, eu sou advogado tributarista e também sou contador. Tenho escritório de advocacia na cidade de Campinas e estamos aí desenvolvendo um trabalho com o doutor Márcio aí. Basicamente seria isso. Matheus? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, hein, Márcio? Perfeito. Todo mundo ouvindo perfeito aqui. Então tá bom. Boa noite a todos. Então, meu nome é Matheus Ferlin, eu sou advogado empresarial, advogado também na área de direito digital e proteção de dados e também na parte de holding familiar, né? É basicamente isso mesmo. Bom, todo mundo aqui é tributarista e todo mundo aqui lida com as demandas fiscais, demandas empresariais e ajuda empresas a economizarem dinheiro, manter emprego, crescer, desenvolver e vender mais. É o que a gente faz. A gente gera soluções para as empresas. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que as empresas às vezes têm muito medo, não sabem as oportunidades que têm, não conhecem o próprio negócio e, de acordo com a própria atividade, de acordo com o local que está instalado a empresa ou os locais que estão instalados a empresa, de acordo com a estratégia de vendas, de acordo com o regime fiscal, de acordo com as compras, há possibilidade sim de se reduzir a carga fiscal da empresa e fazer com que a empresa tenha mais lucratividade, que ela possa reduzir o gasto financeiro com imposto. Veja bem, não é reduzir imposto. Imposto tem que pagar. Isso a gente, desde que nasce, morre para pagar imposto. Esquece que isso aí não existe. O que existe é você ter leis que propiciam possibilidade de redução financeira com gasto com imposto. Porque existem locais, existem atividades, existe tipo empresarial, existem empresas que têm uma carga tributária reduzida por lei. E é aí que entra o planejamento tributário e é aí que entra a redução fiscal. Então a gente vai comentar algumas estratégias, vou falar de uma já, que eu até publiquei no meu feed, quem entrou lá no meu feed viu, que é empresas do Simples Nacional e o lucro presumido, que são dois regimes fiscais, tá? Quando eu falo de regime fiscal, eu falo de regimes federais fiscais. Então, todo mundo conhece o Simples Nacional, são pequenos negócios, né? E poucas pessoas sabem, por exemplo, que você pode programar uma empresa dessa, por exemplo, para que ela pague o imposto não mais quando emite a nota, mas quando receba na conta corrente. Os contadores ficam doidos comigo. Mas isso está em lei, pouca gente sabe. E olha que fantástico. Empresas que prestam serviço, por exemplo, para vocês entenderem, para colocar coisa bem simples, né? Que a ideia aqui é a gente falar de forma simples, nada de juridiquês. Essa é a ideia. Quando eu comecei com o sistema de live, uma coisa que eu quis trazer é a informação simples do nosso mundo jurídico, sem abusar do nosso juridiquês, que eu acho que é uma coisa que tem que ser usada no nosso mundo, não no mundo externo. Boa noite. Então, quando a gente, por exemplo, está numa empresa de serviço, por exemplo, e às vezes o cliente dessa empresa demora 60 dias para pagar a nota fiscal. O problema é que a maioria dessas empresas, quando emite a nota, já tem que pagar o imposto no mês seguinte. Mas nessa situação de programação, que é totalmente legal, está tipificada em lei, e é só uma informação que o contador tem que informar para a Receita Federal, então não aduz nada de justiça, não tem nada de complexo, é tudo muito simples. Você passa, no ano seguinte, a fazer o seguinte: a conta corrente, quando o cliente depositar na conta corrente da empresa, é que vai servir de base de cálculo para pagamento de imposto no mês seguinte. Isso quer dizer o quê? Que ele vende o produto e só vai pagar o imposto quando receber o dinheiro. Ele usa o dinheiro do cliente e não o dinheiro dele. A maioria das empresas tem problema de pagar imposto, sabe por quê? Porque antes de receber do cliente, muitas das vezes, porque ele atrasa, não paga, já está pagando imposto. E aí não tem caixa que aguente isso. Agora, quando você tem essa estratégia, você reduz o gasto. E assim você vai ter o quê? Longevidade financeira. Você vai conseguir comprar suas coisas, pagar suas contas, sem ter que pagar o imposto para o governo até que o cliente pague para você. São essas estratégias. Está em lei tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido. Pronto. É uma coisa simples que é.
Deixa eu só fazer um gancho aí nessa questão, que é um exemplo Boa noite, prático Dani. aí, que... Boa noite, Daniele. É um exemplo prático aí que aconteceu justamente por isso, que era uma empresa de prestação de serviço, tá? E prestava serviço para uma destilaria no estado de Minas Gerais. Sim. Essa destilaria vinha pagando certinho, corretamente, mês a mês. A empresa emitia a nota, certo? Empresa Simples Nacional. E no mês seguinte, pagava-se o imposto, certo? Adriano, contador, vem lá, emite aquela guia do DAS, né? E a gente vai lá e Aquela paga, né? O maldita cliente, guia do aquela imposto que todo mundo maldita. quer correr daqui. Exatamente. Acontece que a usina passou por, a destilaria passou por uma situação delicada e começou a atrasar o pagamento. A empresa não tinha caixa, já estava lá, viu, Adriano, na alíquota máxima aí do Simples Nacional, lá 17%, 16%, 17%. A empresa pequena também começou a não ter dinheiro para pagar o imposto. Tinha que emitir a nota, a destilaria não fazia o pagamento e ele tinha lá aquele montante de imposto para pagar. O que a alta gestão decidiu fazer então? Entrou em contato com a destilaria, com o pessoal do fiscal, decidiram não tirar a nota daquele mês, porque não ia receber. Então, olha, se faturamos 300 mil reais, você vai me pagar 50 mil, eu vou tirar a nota de 50 mil, pago o imposto sobre isso, conforme você vai me pagando, eu vou tirando a nota. O fiscal Sim. aceitou. Acontece que isso se perdurou por 2 anos. 2 anos. A empresa deixou de pagar. O empresário aí dessa empresa de prestação de serviço deixou isso acontecer, tinha muita amizade com o pessoal da gestão da destilaria, isso foi passando. Essa destilaria era também de um grupo econômico aqui do estado de São Paulo. Essa usina entrou em concordata, ou seja, na recuperação judicial, certo? Foi aprovado em assembleia, porém, aquela dívida da destilaria de Minas não entrou na recuperação judicial. Nós estamos falando, então, de uma dívida que estava por volta de 660 mil reais. E não houve como essa empresa entrar aí na recuperação judicial e poder reaver esse crédito. Enfim, prejuízo de mais de 600 mil, isso sem correção, tá? Por isso que se você fizer a estratégia certinha, já vou deixar você falar já, tá, Nogueira? Se você não fizer a estratégia de acordo com a legislação que pode fazer, que é permissível fazer, aí é isso que dá encrenca. E aí você não consegue fugir, porque o grande problema hoje do Estado brasileiro é que a dívida tributária ele não perdoa a cobrança, ele vai cobrar mesmo. E ele está pouco se lixando com o contribuinte, se ele tem condição de pagar, se não tem. Isso não é relevante para o Estado. O Estado quer pegar o imposto e acabou. Mas com as nossas estratégias, aí é possível que a empresa pague menos, reduza a carga tributária e gaste menos dinheiro com o pagamento de imposto e ainda fique legalizado. Pode falar, Nogueira. Te cortei, desculpa. Esse assunto aí, essa opção para fazer o no caso que o Dr. Matheus falou, se eles no próximo ano que aconteceu isso já tivessem feito essa opção, não precisaria ter ocorrido tudo isso aí, poderia ter emitido a nota e feito o pagamento, né, dos impostos. Lembrando que esse regime aí só vale para os impostos federais, né? Caso seja sim. isso não vale nem para o ICMS nem para o ISSQN, tá? Nós temos um cliente aqui que ele é do lucro presumido e presta muito serviço para companhias de saneamento. Ela tem esse problema de caixa. Recebimento em 60 dias, 90, 180. Então, a nível de impostos federais, tirando o ISS, então,
ela faz o controle do pagamento dos impostos de acordo com o recebimento. Em relação Sim. a essa questão dos contadores ficarem relutantes, realmente tem essa questão dos contadores, uma boa parte deles ficarem relutantes nisso, mas principalmente, o doutor Márcio e Matheus, principalmente pela desorganização, né? Porque é assim, quando a gente fala em regime de caixa, o cliente é que tem que fornecer informações para o contador para que ele faça a apuração, né? Então, se ele direitinho, olha, eu recebi tais notas, tais tiveram retenção, o sistema não importa, vira uma bagunça. Então, a grande questão também é o empresário se conscientizar de que ele tem que se organizar, né? O empresário, muitas vezes, é que nem eu falo, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele sabe fazer aquilo que ele se fazer, ele é um ótimo engenheiro, ele produz tal. Só que quando, geralmente, ele relega muito a segundo ou terceiro plano a questão do controle financeiro, né? A gente percebe muito isso, né? Correto? É o tipo de situação que, no dia a dia, os clientes que mais passam dificuldade financeira, na maioria das vezes, estou dizendo que são todos, mas são as que relegam o financeiro, né? Então, o contador, geralmente, na questão do pagamento pelo regime de caixa, né? Muitos conhecimento, muitos porque tem preguiça e muitos porque realmente dele e sabe que se ele pegar e colocar aquela situação ali, ele vai ter problema, né? Mas é uma ótima ferramenta aí para esses clientes, principalmente, que tem essas questões que participam de licitação, ou então estão com clientes... Pessoal que vende a prazo, pessoal que vende muito a prazo, por exemplo, pois isso ajuda muito, porque, embora sejam os impostos federais, mas isso reduz muito o pagamento dos impostos dele, porque imagina, o cara tem que repor o estoque, tem que pagar a folha de pagamento, os custos fixos, ele tem que pagar para o governo ainda, que nem recebeu. Isso é muito injusto. Não, assim, o sistema é maravilhoso, mas assim, desde que devidamente bem controlado. E é esse que é geralmente o problema do empresário, né? Mas você é um bom contador, mas você é um bom contador, um bom advogado e contador, se para você não tem esse problema. Não, mas olha, esse cliente lá... Acabou de entrar outra aqui, ó, a Sandra aqui, ó. Acabou de entrar outra aqui. Uma média de 1,5 milhão por mês, eu vou falar para você, hein? Consegui ajeitar, deixar onde estava, levou quase um ano. Beleza. Bom, nessa... aí para gerir aí realmente a questão do fluxo de caixa, né? Pois é, porque o ideal nisso aí é a gente poder fazer dinheiro em caixa para as empresas e aí reduzindo aí esse gasto financeiro com imposto, ele acaba tendo folha. Porque hoje o grande problema da tributação no Brasil é que 25% a 30% do lucro vai para o governo. O cara fica praticamente sem lucro, porque isso seria o lucro dele, né? Os impostos seriam o lucro. E aí, se a gente consegue as estratégias certas para cada atividade e para cada local, para cada nicho empresarial, isso faz com que as empresas tenham um resultado positivo muito grande, né? E se a gente parar para analisar, existem muitas situações. Por exemplo, ainda no Simples Nacional, aquela questão dos tributos monofásicos, né? O PIS, COFINS, ICMS. O cara compra no distribuidor ou compra no importador, perdão, compra no fabricante ou compra no importador. Já deixa os impostos na hora que compra o produto para revender. Só que na hora que revende, paga de novo. E aí, Adriano, você, Sandro, por exemplo, que está aqui prestigiando a gente, também é parceiro, o que acontece? Sabem que tem que fazer a dedução na hora que o cara vende para poder reduzir o que pagou lá na frente. Mas a maioria não reduz. Aí as empresas ficam com a parte do lucro comprometido porque pagam imposto 2 vezes. Pelo amor de Deus. E aí, mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente tem a questão dos contadores que não estão nem um pouco preocupados com a situação, né? E tem a mas assim, onde eu falo, cadastro, a parametrização de cadastro das empresas é de extrema importância, né? Um produto cadastrado errado, né? Que foi colocado ali um CFOP, um NCM errado, já gera toda uma consequência drástica, né? Então, assim, a importância também da parametrização do sistema, né? De estar tudo lá, ó, vou vender cerveja, olha, isso aqui é CMSST,
Então, assim, estar devidamente parametrizado evita esse tipo de coisa. E aí, mais uma vez, também eu bato no empresário, porque o empresário, muitas vezes, ele quer fazer o negócio lá manual e não quer pagar, né? Então, é que nem eu falo, no meu caso específico, eu tenho os dois lados da moeda, né? Eu vivencio isso todo dia, né? Então, o cliente muitas vezes não quer gastar, por exemplo, nós temos uma autopeças lá que está numa situação muito difícil e está com um cadastro de 2008 e os produtos estão todos bagunçados, né? Fulano, você precisa arrumar o cadastro, você precisa fazer isso, não. Está lá, né? Então, assim, existem algumas situações, que nem eu falo para vocês específicas, que realmente, além do contador estar ali orientando, o empresário tem que tomar consciência tal, e isso eu percebo também, que ele muitas vezes tem ciência, uma minoria das vezes, não sei, depende de cada situação, ele tem ciência que ele está pagando, mas a comodidade faz com que ele, eu não vou gastar, eu não vou investir, eu vou deixar do jeito que está. Né? Mas é isso, os produtos estarem cadastrados dentro do sistema, devidamente parametrizados, é de extrema importância. Né? Não é um custo, é um investimento que o empresário tem que fazer em tecnologia da informação. Né? Feito isso, a possibilidade dele pagar duas vezes é muito pequena, porque hoje, com a automatização tudo tal, o contador vai lá e só pega as informações do sistema dele e coloca lá no sistema contábil. Né? Então, uma vez estando devidamente parametrizado, beleza. Então, assim, eu vou bater muito nessa questão de consciência do empresário, né? Que é um mal que a maioria dos contadores a gente sofre na pele. E como contador e também como advogado, né, que nem eu falei, eu consigo observar tudo isso. Né? Então, assim, é de extrema importância o empresário participar desse processo e dar sua parcela de contribuição para evitar ficar pagando imposto desnecessário. Né? Isso já não acontece com investem. Esses dias atrás eu assisti uma palestra com uma advogada do grupo do Atacadão e ela falou, olha, nós temos 10, 12 mil itens. Vocês não sabem a loucura que é para a gente controlar esses NCM. Um NCM errado gera um auto de infração. Tal. Eu vi uma outra advogada tributarista que ela mostrou um auto de infração de 14 milhões de reais por causa de NCM errado. O NCM errado... Por isso que quando a gente está com o cliente, a gente mostra tudo para o cliente, que no caso é o empresário, para ele poder compreender tudo, e aí ele entende o início, meio e fim, ele começa a entender a empresa dele como realmente uma situação que pode dar muito mais de lucro daquilo que dá, e ele entende que a parte fiscal, que o setor fiscal da empresa dele é muito importante. No Grupo Votorantim foi uma empresa que eu trabalhei por 10 anos, né, que foi uma empresa que eu aprendi muito, que eu sei fazer hoje. O Antônio Hermílio de Moraes ele investia muito no setor fiscal, porque ele sabia que o lucro estava ali. E como você bem colocou, né, já vou passar a palavra para o doutor Matheus também, a parte fiscal de uma empresa ela é vital para continuar gerando empregos, gerando melhores compras, gerando estratégias de vendas. A parte tributária ela é tão importante quanto vender. Hoje, se você souber a forma certa de pagar os impostos e como pagar esses impostos, você não vai sofrer porque o seu custo vai dar conta de pagar. O problema é que 99,999% das empresas no Brasil não montam um custo do produto que seja compatível com os impostos. Por que não monta? Porque não vai ser competitiva no mercado. Porque muitas empresas não fazem assim, põem um valor mais baixo, e a gente sabe que existe um monte de coisas equivocadas feitas, porque muitos ainda só negam que é uma coisa que é totalmente perigosa, ou no mundo digital que a gente está, é um risco muito grande, tudo é rastreável, o dinheiro agora é de plástico, aliás, ele nem é de plástico mais, ele é eletrônico, porque agora é Pix. Então, assim, tudo ficou, agora não existe, o papel moeda vai acabar, esse é o sonho de consumo da Receita Federal e de vários governos no mundo, né, que a moeda física acabe. Você tem controle total dos contribuintes. Acabou o sigilo bancário, o sigilo fiscal morreu faz tempo. Porque se você tem as informações de cartão de crédito, você tem informação de Pix, já era. Só consegue hoje não ser rastreável quem usa dinheiro. Quem ninguém não usa está exposto.
Então, assim, as empresas muitas das vezes não informam, como você mesmo disse, as entradas de cartão de débito, de crédito, pede contador para poder diminuir o imposto, mas já era, já foi declarado, é tudo eletrônico, né? Mas fala aí, Matheus, a gente está acabando te excluindo da live. Não. Eu só, o Adriano estava dizendo aí da importância, né, do cadastramento, da informação correta do NCM, por exemplo, né? Eu não falei no começo aí, mas eu trabalhei na empresa da minha família, do meu pai, comecei lá em 2005 e por volta de 2011 aí, nós vimos a necessidade de implantar um sistema dentro da empresa, um sistema de gestão, né? E implantamos isso, na época, isso 2011, ainda eram poucos sistemas que nós tínhamos aí inteiramente web, né? Foi desenvolvido por um amigo meu e tal. E eu fui, na época, uma empresa de prestação de serviço e locação de máquinas. Então, a questão de NCM, para mim, a empresa não vendia produtos, né? Mas ela foi cadastrar uma nota que havíamos comprado uma quantidade razoável de peças, né? E eu estava ensinando ela a cadastrar o produto e tal, e lá no nosso sistema tinha também a opção do NCM, certo? Por que colocamos lá? Se eu precisasse fazer uma nota de devolução, o NCM já estava cadastrado. Então, vinculamos aí nessa questão, viu, Adriano? Isso eu já trouxe lá na empresa. A nota fiscal, a gente lançava a nota fiscal com o arquivo XML, esse sistema entendia, já vinculava com o sistema já do fiscal e transmitia para o nosso escritório de contabilidade, tá? E ela percebeu que os 4 primeiros itens eram o mesmo NCM. O quinto, o sexto não era o mesmo. O oitavo não, voltava para o do primeiro. O que ela fez? Ela meteu um Ctrl+C, Ctrl+V e meteu tudo lá. O NCM de todos os produtos iguais. Eu peguei isso porque precisei fazer uma nota de devolução e era tudo vinculado. A pessoa falou assim, olha, corrige aí que o NCM está errado e tal. Não, mas não é possível, né? Está aqui a nota fiscal. E quando eu fui questionar, ela disse o seguinte, mas para que colocar esse NCM? Qual o fundamento disso, né? Então, aí você estava dizendo isso, me veio na cabeça, eu pensei assim, gente, se fosse justamente uma empresa aí de uma autopeça, né, uma empresa de compra e venda, o que isso não traria? Uma outra questão também, que a gente estava dizendo aí de poder tributar, né, de pagar o tributo assim que a gente receba do cliente, assim que a empresa recebe o valor. E aí, então, gera o tributo, né, o fato gerador. O que eu percebi durante a pandemia é que muitas autopeças, elas têm o prazo lá, 28, 46, 52, 3 pagamentos, né, ou 30, 60 e 90. Eu percebi várias empresas. A seguinte, emitiu a nota novembro de 2021, o boleto está lá para fevereiro, março de 2022. Né? Então, vamos dizer uma distribuidora, quanto que ela não vende mensal, e ela pagar esse imposto no mês seguinte, e só receber lá em março de 2022, se recebeu 100% dos produtos vendidos, né? O que ela não estaria tirando do caixa, deixando de investir. Né? E outra situação que o Adriano pontuou é que o empresário ele precisa ter esse conhecimento. Né? Ele precisa deixar de pensar que um planejamento tributário ou talvez uma assessoria jurídica tributária dentro da empresa dele é um custo, que na verdade é um baita de um investimento. Né? Investimento fantástico, a gente vive como ativo. Porque ele pensa assim, bom, o problema da empresa está onde? Trabalhista. Ele pensa assim, o meu custo maior está no trabalhista.
então eu tenho que manter minha folha de pagamento ok, eu tenho que fazer um acordo aqui, eu tenho que manter isso, mas ele esquece do tributo. Que o tributo ele pode economizar muito mais do que um passivo trabalhista. Com Né? certeza, não tem nem o que falar. Hoje a questão de imposto no Brasil é um caso assim, de vida ou morte. Se você for pagar exatamente aquilo que está vindo para você sem usar a estratégia correta para o negócio, vai falir a empresa, porque não há hoje, atualmente, inclusive ontem eu estava conversando com o senhor, ele tem uns 70 e poucos, 79 anos, ele foi comerciante, foi empresário, né? A vida inteira ele teve lojas físicas, né? Numa cidade do interior aqui de Minas, ele estava falando comigo que se fosse hoje ele não sobreviveria por causa da margem de lucro que é muito pequena, porque a internet glosou essa margem de lucro. E aí, como hoje você tem muitos e-commerce, você tem hoje dropshipping, você tem hoje estratégias de vendas pela internet muito forte, muito agressiva, você tem muitos anúncios agressivos que provocam muito mais vendas do que a loja física. Hoje mesmo eu mesmo fiz uma compra porque eu não estava muito afim de sair, porque eu não queria atrapalhar meu trabalho. É muito prático, você pede, entrega aqui. Então, assim, isso faz com que eu não escolha um local físico. E aí o que acontece com a tributação? A tributação é a mesma. É a mesma desde aquela época. Não mudou. Só que a margem de lucro caiu muito. E aí você antes tinha 30%, 40%, 60% de margem de lucro. Hoje o cara não tem nem 8%. Você tinha que pegar por exemplo, o Adriano tocou aí no Atacadão. Se eles tiverem 8 ou 5 de margem de lucro, é muita coisa. É muita coisa. Um posto de gasolina, ao contrário do que todo mundo pensa, acha que tem uma margem de lucro assim absurda. Não tem. Um posto de gasolina, às vezes, não chega nem a 4% a 6% de margem de lucro. Então, às vezes, o cara tem presumido, eles são tributados a 1,6%. Né? Exatamente. E aí acontece, muitas das vezes esse posto de gasolina aí tem que vender 3, 4 milhões de reais, que é uma coisa absurda, para ter aí 100 mil, 90 mil de resultado. Você imagina o absurdo que é você vender 4 milhões para você ter 90 mil. Cara, é um desgaste, é um trabalho, um escravo quase. Você fala, não, mas 90 mil que o cara ficou. Mas, cara, o cara vendeu 4 milhões de reais que está ganhando a distribuidora. Ele está sendo empregado da distribuidora. Preste atenção no negócio. Aí você precisa olhar a parte fiscal. Você precisa olhar a parte fiscal. Você precisa olhar os tributos na presteza que ele tem. Vou dar um exemplo para a gente mudar um pouquinho o foco. Vamos botar concessionárias de carro. Eles têm o mesmo problema que a gente acabou de falar. O cara vai e compra o carro, porque a concessionária é obrigada a comprar vários e vários carros, entendeu? A Alessandra está perguntando aqui, esse monte de coração é para você? Depois eu te respondo, Alessandra. Aí o que acontece? Concessionária de carro. Concessionária de carro, eles têm um grande problema. Eles são obrigados a comprar da fábrica o carro a quantidade todo mês. Senão eles estão desclassificados. Eles não podem representar mais a marca. Mas acontece que a fábrica, por determinadas circunstâncias de mercado, às vezes é carnaval, é Natal, como vai vir agora, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, namorado, eles reduzem o preço. Só que o cara, quando pagou na nota, pagou mais caro do que ele está vendendo. E a tributação que ele pagou quando estava na nota? Tem que pegar de volta. Tem que pegar PIS, COFINS, ICMS, tem que pegar IPI, tem que pegar tudo de volta. Os caras esquecem para lá e fica para lá. Não tem lucro. Exatamente. Em relação ao que o Matheus estava falando aqui, só para vocês terem ideia, em relação a pessoa fica preocupada mais com o trabalhista que o tributário, estou com uma empresa em Ribeirão Preto, Matheus, defendendo um auto de infração de 3 milhões e 600 mil. Nossa! 2 anos só. 2 anos. Né? Então, é lógico que metade daquilo ali vai ser derrubado, tem multa confiscatória, uma série de coisas, mas é isso aí que você falou, né? Às vezes a pessoa está preocupada com o trabalhista e o trabalhista ele não tem nenhuma ação, né? E aí tem esse problema agora. Não, agora imagine uma coisa hipotética que acontece em várias empresas. A empresa é autuada. 50 milhões, 40 milhões, 100 milhões, 100 mil reais, 200 mil, enfim, de acordo com a realidade financeira de cada empresa. Só que ela tem muitas das vezes mais crédito a receber de quem está autuando ela do que ela tem para pagar.
Só que como ela não sabe disso, ela acha que tem dívida. Já aconteceu de empresas médias, de empresas boas, média para grande, me procurar, e o cara tinha dinheiro a receber. E o cara já estava desesperado, achando que ia perder a casa, perder carro. Já estava pensando até em se divorciar da esposa para poder esvaziar os bens, aquelas coisas que o pessoal faz louca, né? Aí acontece. O cara tinha muito mais dinheiro para receber. E aí a gente conseguiu fazer o quê? Uma transação. A gente fez uma permuta, né? Pô, olha, tem um débito aqui, mas tem um crédito muito maior. Aí o cara, né, te vira o herói. Mas acontece que não é questão de virar herói, é questão do direito das pessoas, que elas não procuram, acho que vai dar trabalho. Cara, eu nunca vi as pessoas acharem que pegar imposto que pagou a mais é dar trabalho, é seu dinheiro que está lá no banco do governo, e se você não pegar em 5 anos, você vai perder o dinheiro do governo. Exatamente, é isso aí mesmo. Essa questão do empresário não querer buscar, né, eu não vou mexer com ação judicial para buscar imposto, que eu acho que não vira nada. Eu li num grupo de WhatsApp hoje, alguns advogados de São Paulo, dizendo realmente isso, né, que repassa para os clientes a possibilidade de recuperação de tributos. E eles dizem o seguinte: não, para mim ainda tá bom, eu tô tocando, tô com uma margenzinha de lucro ali, tá indo, porque se eu mexer com eles, a expressão usada foi assim: não, se eu mexer com o leão, eu tô perdido, porque como é que eu vou brigar com o leão, né? Que é o imposto de renda. Eu falei assim, gente, é muito medo, né? É um receio que o empresário tem É falta de informação. Falta de informação, exatamente. E aí, Então, é um nicho que ele pode recuperar uma grana absurda, né? E aí é uma outra situação toda que eu já conversei com o Márcio, que é o seguinte: o contador ele tem que ser, como se diz, ele tem que ser parceiro da gente. O que acontece muitas vezes? Tudo, o empresário vai no contador. Tudo. Até se ele precisar, como fala, se ele precisar desabafar, ele vai no contador. Se ele precisar fazer o licenciamento do carro dele, ele vai no contador. Então, ele pega essa informação, a primeira coisa que ele faz, ele leva para o contador. O contador, lógico, muitas vezes receoso, com medo, tal, porque foi criado essa mentalidade: ó, eu vou entrar com a ação, vai chamar a fiscalização, né? Ele automaticamente fala: ó, não mexe com isso não, isso aí vai dar problema. Então, isso é um fato, né? E também tem uma outra face disso tudo, é que o contador, alguns, sempre ficam com receio do seguinte: olha, eles vão mexer aqui e tal, e vão descobrir algum erro meu. Por isso da importância da gente, como advogado tributarista, ter o contador como parceiro. O contador entender que nós somos parceiros, que nós estamos ali para ver, para levantar, e que aquilo ali vai ser uma oportunidade. Então, e o que acontece? E corrigir, né? A gente como advogado tributarista, a gente não está ali para poder ficar apontando erro de contador. A gente está ali para poder ajudar a empresa. Então, a gente vai ajudar o trabalho do contador, que obviamente, eu, por exemplo, sou um cara muito discreto. Eu chego e aviso: olha, tem essa situação aqui que poderia ser feita dessa forma, o que você acha e tal, para que possa ajudar a empresa a se desenvolver. Hoje no Brasil, você tem uma ideia, eu estava fazendo uma conta hoje para trazer aqui para a live um dado bem interessante, que se a gente pegasse hoje 50% das empresas brasileiras e acertasse a parte fiscal delas, a gente conseguiria reduzir em 45% o desemprego do Brasil. Cara, é um dado alarmante. É alarmante isso. Porque, olha só como é que funciona o Brasil. Já vou deixar você falar, Matheus. O Brasil, já falei algumas vezes aqui, ele tributa o consumo. Então, todo consumo, qualquer produto de consumo, ele é tributado. Os outros países tributam o quê? Renda. O Brasil tributa consumo. Tudo é caro. Por que um iPhone aqui custa 13 mil? Porque ele é tributado. Por que perfumes importados são caros? Porque é importado? Não é porque é importado. É porque é tributado exacerbadamente, até 85%, 86% das vezes. Ou seja, do que você compra um perfume importado, ou uma camisa importada, ou uma calça importada, um sapato importado, um tênis da Nike, da Under Armour, por exemplo, da Adidas,
às vezes carrega mais de 60% de tributação. O valor que você paga, mais da metade é imposto. Aí você fala, cara, quanto disso poderia voltar em mais vendas, ter mais empregos e mais lojas vendendo? Entende a situação? A arrecadação do Brasil iria quadruplicar se tivesse uma carga tributária menor, você teria mais emprego e mais negócio. Vamos transportar para países assim. Vamos para os Estados Unidos, vamos para a Califórnia, onde a Califórnia, por exemplo, tributa em 6% o consumo. Então você comprou, sabe que vai ter o valor mais 6%. O que acontece lá? Você tem um consumo a ser muito forte. Um consumo muito forte. E você tem muito mais empresas e muito mais gente trabalhando. O que acontece? É uma mentalidade diferente. E a arrecadação americana é absurda. O tio Sam arrecada demais. Agora, a mentalidade aqui no Brasil é uma carga tributária com muito imposto. Uma carga tributária pesadíssima. E aí você acaba fazendo o quê? Engessa negócios. Porque as pessoas não vão querer vir para o Brasil para poder fazer nenhum tipo de investimento. Por exemplo, você vai explicar, por exemplo, para um investidor inglês, eu tinha muita dificuldade disso quando estava no petróleo. Olha, se você vender 3 meses e passar de tributação acima de 20 mil de imposto de renda, você vai pagar mais um plus de 10%. Quer dizer, o cara não tem regra aqui no Brasil e por não ter essas regras bem definidas, o cara não consegue formar budget, que é o quê? Orçamento. Como é que você vai formar orçamento se você não tem regra? O jogo muda toda hora. É por isso que o advogado tributarista aliado com a contabilidade faz todo sentido para conduzir negócios, gerar mais emprego e aí você reduz esse gasto financeiro. Oh, não, aquela hora, Márcio, era só para... eu não tinha conhecimento aí se conseguíssemos reduzir a carga tributária das empresas, poderíamos aí diminuir em torno de 45%, é isso, né, do desemprego. Isso é maravilhoso, né, se conseguíssemos tudo isso, né? Então, isso prova que o governo é um sócio passivo. Exatamente. Isso prova que o governo é um sócio passivo. Porque se não tivesse, ele que ganha mais. Se não tivesse essa mochila das empresas, você teria mais emprego. E ele que ganha mais, né? Ele pega a porcentagemzinha dele lá, sem não tem dor de cabeça. Sem fazer nada, não produz nada, não faz nenhum esforço, não ajuda nada. Essa é a verdade. Adriano, você estava dizendo dessa importância, né? Do advogado tributarista estar em consonância com o contador, né? Existem 2 contadores que eu tiro o chapéu. 2. Um é o doutor Adriano, tá? Que entende isso também, tá aí com as 2 formações, advogado e contador. E o outro é um grande amigo meu e na verdade, ele é administrador de empresas e contador. E ele presta algum serviço de contabilidade para alguns clientes apenas. Então, ele fechou e presta isso. O resto, meu amigo, eu tenho dificuldade, para ser sincero assim para você, para pedir uma folha de pagamento para que a gente possa analisar para fazer um termo de acordo trabalhista. O contador pensa o seguinte, peraí, por que esse advogado está querendo isso aqui, cara? Isso aconteceu comigo hoje, tá? Eu estou dizendo que aconteceu comigo hoje. Contador de Uberaba, por quê? A secretária do cliente, o que ela fez? Ela mandou o áudio para mim. Olha, tá perguntando por que você quer isso e tal. Eu disse, olha, só pede para ele me enviar. Por favor, quase implorei, porque eu preciso entregar isso, né? Então, como que eu vou fazer um termo de acordo de quitação anual para o cliente, sem saber da folha de pagamento dos últimos 5 anos? Vamos ver o que foi pago, o que não foi pago. Então, ele fica com medo do seguinte, e isso eu percebi quando me foi enviado, né? Exatamente o que o Adriano falou. Será que ele vai pegar um erro meu aqui e vai falar para o meu cliente? Né? Bom, eu não sei se foi um erro dele ou se foi um acordo entre contador e empresário para talvez pagar menos imposto.
pagar menos impostos de renda, pagar menos fundo de garantia, eu não sei o que eles combinaram na época, né? Então, eu tenho alguns empecilhos assim com contadores justamente para isso. E eu vejo nitidamente que é aquele medo, né? Aquele receio. O cara vê, nossa, puta, já vem um advogado aqui me encher as paciências, né, cara? Vai querer botar o dedo dele no meu trabalho e tal. Então, eu sempre procuro falar com o pessoal assim, gente, ó, nós somos parceiros, né? Vamos trabalhar em conjunto. Se houver algo errado, eu vou passar para vocês, olha, isso aqui eu vejo que é errado, né? E podemos consertar. Por que foi feito isso? Existe uma maneira de consertar? Existe, então vamos consertar, né? Trabalhar juntos é a melhor forma, porque eu não sou contador. Hoje eu entendo por isso que eu sempre comento o seguinte, que hoje trabalhar com consultoria no Brasil é um negócio muito fantástico, porque você altera e muda muito a vida do outro para melhor. E essa parceria com contabilidade e advogado tributarista se complementa muito, né? Porque aí, se eu estiver errado, me corrija. Nós temos contador aqui na live hoje, também assistindo a gente. O que acontece? Hoje, quando você está atuando na área tributária, você está atuando com todo o corpo legislativo do Brasil, mais a contabilidade. A contabilidade está atuando com todas as obrigações principais e acessórias. Então, o que acontece? A gente acaba... O que são obrigações principais e acessórias, para quem não sabe? São as declarações acessórias e são pagar imposto é a obrigação principal. Então, o que acontece? O que a gente faz é um complemento, e esse complemento faz com que as empresas, esse complemento entre a atuação nossa como advogado e a atuação com contabilidade, faz com que a gente reduza muito esse custo que as empresas têm com o imposto no Brasil. Veja bem, a advocacia tributária, isso é uma coisa que tem em todos os países, e todos os países é muito bem visto, porque são advogados que mudam história de empresa, como a gente faz aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, por falta de informação e o medo, né, que veio lá da ditadura, aquela coisa toda, faz com que a tributação seja vista como uma coisa horrenda, difícil, complicada, perigosa, que o fiscal vai sair correndo atrás do empresário para pegar ele a laço. Gente, isso não acontece. Hoje em dia, o fiscal nem vai à empresa, já manda notificação eletrônica através do sistema, do CNPJ, do CPF do cara. Então, assim, é tudo eletrônico, sabe? Você recebe a sua caixa de e-mail. Então, assim, as coisas mudaram. O que você tem que fazer hoje é andar certo e tentar ter boas estratégias. Eu sempre falo estratégia, porque, na verdade, hoje, quem consegue sobreviver hoje no mercado, ele tem que ter estratégia. Ninguém consegue ter uma boa vida, ninguém consegue tomar boas decisões, ninguém consegue ser assertivo sem ter uma estratégia no papel antes. Se você não tiver um modelo de negócio, um modelo de vida, um modelo de que seja, você não vai para lugar nenhum. Essa é a verdade. E o grande problema das empresas brasileiras é que não estão indo para lugar nenhum. Por quê? Não tem um plano de voo. Isso é muito importante. O que nós fazemos na prática é fazer um plano de voo para as empresas, porque elas vão ter um modelo de negócio, vão ter para onde ir, elas vão ter uma direção para seguir, e aí consegue sim ter êxito, porque a gente consegue, com a legislação que existe hoje, reduzir a tributação. Perfeito. A questão do contador é que nem eu falei, trazer o contador para dentro, para perto da gente, para que ele entenda que nós somos parceiros. Eu acho que isso daí é o mais importante. Nós não estamos aqui também para criticar tudo que nem eu falei. Até na advocacia a gente tem alguns meandros com colegas aí, enfim, né? Mas quando a gente ir no contador, esse entendimento, fica tudo mais fácil, né? Por isso que eu falei, o contador, a gente tem que entender que o contador, nesse processo de recuperação tributária e tudo tal, o empresário, ele só vai fazer, na maioria das vezes, ele vai te contratar, ele vai aceitar fazer essa consultoria tributária, essa análise, essa recuperação, se ele tiver aval do contador. Dificilmente, se ele não tiver aval do contador, ele vai fazer. Vocês podem perceber, vocês já devem, o Márcio, eu já percebi isso, né?
Márcio já deve ter percebido também, a maioria dos tributaristas e tal, que o desafio não é só apresentar para o cliente, tipo, o suposto cliente e tal, mas é realmente o contador entender que nós somos parceiros. Né? E a finalidade realmente é essa daí. E um aprende com o outro. Quantas coisas a gente acabou aprendendo nessa vida, porque na realidade você errou, você acertou, você fez, isso faz parte da vida, né? E não tem ninguém para julgar ou para ser melhor que ninguém. Então é basicamente isso daí, a humilde opinião em relação a esse assunto. E, doutor Matheus, obrigado pelo elogio. Acho que você foi um pouco exagerado, mas obrigado de qualquer forma. Talvez ele não seja não elogiar. Se você está dentro da live, já pensou? Isso é um negócio esquisito. Não, eu falei dois aí, mas eu vou dar uma retificada, porque entrou um camarada aí, que é contador também, um grande amigo meu. Ele está online aí, ele é contador, mas assim, ó, o nome dele é Leandro, viu? Leandrinho, boa noite, meu amigo, obrigado aí pelo prestígio. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo, Leandro. Ele é contador de empresa de grande porte, né? Então, assim, o cara tá lá dentro, ele já não é aquele cara que vai querer brigar com o advogado e achar que vai tirar o serviço dele, não. E além do mais, além de uma competência aí extrema, né? Mas a gente sente essa dificuldade. Ô, Adriano, eu queria que... eu não sei, Márcio, essa live nossa vai ficar gravada por um tempo aí? Eu não... Vai ficar gravado, vai ficar no meu feed, e depois vocês vão publicar no feed de vocês, tá bom? Tá. Ô, Adriano, uma coisa importante que você publicou essa semana, não lembro se foi ontem ou hoje, a questão do Simples Nacional, das empresas que são optantes pelo Simples Nacional, que estão recolhendo aí a alíquota de 11% do INSS, né? Queria que você falasse um pouquinho aí, que eu acho muito importante também nessa parte de redução de tributos aí. Perfeito. O assunto basicamente é o seguinte: as empresas do Simples Nacional, através da Lei Complementar 123 de 2006, ela tem todo um tratamento diferenciado, que todos nós conhecemos, que de Simples Nacional não tem nada, né? Ele é o super complicado, né? Nada. E o que acontece? As empresas do anexo 4º, porque o Simples Nacional é dividido por anexo 1, 2, 3, 4, até o 5. As empresas do anexo 4º, ela tem a incidência da contribuição previdenciária patronal. Boa noite, Angela. 20% e mais a contribuição do SAT sobre a folha de pagamento. Tem lá R$100, ele vai pagar 200 e mais 3% lá do SAT. O que acontece? Existe a instrução normativa da Receita Federal já de muitos anos, que vão sendo renovados, que diz que as empresas do anexo 4 têm que sofrer uma retenção do INSS de 11% ou de 3,5%, se eu não me engano. Só que o que acontece? No passado, algumas empresas recorreram à Justiça, e o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, editou uma súmula dizendo que essas empresas que estão no anexo 4º não estão sujeitas à retenção desses 11%. E o que acontece? Muitas vezes essas empresas acabam sofrendo uma retenção grande e vai havendo um acúmulo. A gente está falando aqui hoje, no início da conversa, justamente sobre a questão de fluxo de caixa. Né? A empresa tem um fluxo de caixa, né? E essa retenção acaba complicando, atrapalhando esse fluxo de caixa dessas empresas. Então, ela acaba sofrendo... Só para explicar um pouquinho, quando eu falo em retenção, para quem está aqui na live, é o seguinte: você emite uma nota fiscal de R$100 mil, 11% desses 100 mil já fica recolhido para o INSS. Então, quando o cliente te paga, é 100 mil menos 11%. Então, você já perde esse dinheiro porque há essa retirada. Só que existe uma possibilidade de você reaver isso, como o Adriano vai terminar de falar. E aí, o que acontece? Muitas vezes esse valor fica lá retido e por mais que ele tenha lá 1, 2, 3 funcionários, faz a compensação, mas sempre vai ficando um saldo credor. E aquele saldo credor fica para ele abater lá na frente, então isso gera um problema de fluxo de caixa. Então, as empresas hoje que estão no Simples Nacional, no anexo 4º, elas podem procurar um advogado tributarista que ele consegue facilmente aí um mandado de segurança, uma liminar,
obstando que ele, ao emitir a nota fiscal, retenha, destaque esses 11%, né, e livre a empresa de ser autuada, bem como da empresa que efetua essa retenção. Então, isso ajuda muito no fluxo de caixa. Isso é uma decisão já até antiga, já deve estar com uns 4, 5, 6 anos atrás, mas que a maioria das empresas desconhecem esse direito. Tá? Muitas empresas estão pagando esse tributo e não sabem que não precisava pagar. Só para os nossos amigos que estão assistindo a live entenderem, o anexo 4º praticamente é a construção civil. Tá? Então, as atividades ligadas à construção civil, mão de obra terceirizada, enfim, limpeza, conservação, né? São essas empresas que estão no anexo 4º. Então, isso acaba fazendo uma baita de uma diferença. No meu escritório lá, a gente percebe assim que a empresa vai acumulando crédito. Agora, com a entrada do E-Social, com a entrada de todas as empresas nesse mês de outubro no E-Social, é possível até fazer a compensação cruzada, né? Mas para as empresas do Simples Nacional não é possível fazer a compensação cruzada porque ela não paga PIS, ela não paga COFINS, ela paga, mas tudo embutido dentro do DAS. Então, assim, e acaba gerando esse transtorno para as empresas, né? Então, para quem não sabe, só para quem não sabe, compensação cruzada é você poder pegar o INSS e compensar com outros tributos federais também, tá? Só para explicar, que às vezes a gente usa os termos nós, mas a galera aqui nem todo mundo é advogado. Então, assim, a compensação cruzada é você pegar tributos que você tem de crédito, ou seja, compensar excesso que você tem para pegar para você. Você pode compensar com outro imposto federal a pagar. Por quê? A Receita Federal, ela administra o INSS e os outros tributos, como PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda. Aí, se você tem esses impostos a pagar e você tem INSS para pegar para você de volta, você compensa todo mês. Aí você não restitui, você vai compensando os impostos até que seu crédito paga. Aí você não vai pagando os demais impostos, você vai criando o quê? Fluxo de caixa. Vai criando caixa, você vai deixar de pagar com o que você pagou a mais. Então você pagou, como foi explicado aqui, pagou lá atrás a mais. Sobrou o quê? Crédito. Você tem imposto para pagar todo mês, são os impostos federais normais. O que você faz? Compensa. Então é isso que nós estamos falando. As empresas têm mais dinheiro para pegar do governo do que para pagar. A verdade é essa. Perfeito. Pode falar, perdão, só para explicar o pessoal. Nada realmente só cabe procedimentalmente conseguindo realizar a empresa do lucro presumido e do lucro real, né? Então, basicamente, doutor Matheus, é isso, tá? As empresas não têm conhecimento disso, acabam efetuando essa retenção e eles têm esse direito de impetrar o mandado de segurança e obter esse direito aí e deixar de ter esse ônus, essa retenção antecipada, né, que muitas vezes acaba prejudicando o fluxo de caixa dele. Muitos empresários acham, por exemplo, que chamar um advogado tributarista e fazer uma consulta é caro. Mas o que a gente revela da empresa do cara, olhando o CNPJ, fazendo uma breve pesquisa, é que ele tem muito mais a receber do que pagar para a gente. Então, na verdade, assim, é um benefício muito grande. Porque se cada empresário soubesse, vou colocar aqui uma coisa bem simples, sem desmerecer, por favor, tá? Uma padaria, uma mercearia, que está no Simples Nacional. Possivelmente, uma empresa dessa pode chegar a ter, nos últimos 5 anos, de 25 a 30 mil reais para receber do governo. E, às vezes, o cara está devendo o Simples Nacional. E, às vezes, esse valor para ele vai pagar o tributo dele, não vai sobrar ainda. Então, assim, na verdade, o que a gente observa é que muitas empresas devedoras não são devedoras. Elas têm dinheiro a receber do governo. E o caminho, exatamente, o caminho poderia ser muito mais suave para elas se elas ouvissem mais o que a gente fala. Porque a gente está levando para elas conhecimento que pode ajudar muito, tanto de empresas pequenas como empresas grandes, cada uma no seu grau de faturamento, tem impostos a pagar que vai ajudar muito o caixa. E isso, num momento como esse, final de ano, a gente veio uma pandemia. Hoje eu estava vendo, por acaso, coisa que eu não vejo televisão, mas eu vou almoçar fora hoje, estava vendo que na Europa o Covid está aumentando a contaminação na Europa. Se isso realmente estiver acontecendo, isso é sinal
a gente pode ter uma outra situação dessa, por exemplo, caso venha para cá. E sim, quem está preparado para ficar com o lockdown de novo? Quem está preparado para fechar? Sabe, essas estratégias são muito importantes para aguentar tempos ruins. Porque, na verdade, o tributário, ele salva negócios, ele salva empresas. É isso que eu quero deixar sempre aqui marcado nas lives, que o trabalho que nós fazemos é de salvaguarda, é de proteção, é de restauração. É para evitar que as empresas fechem. É muito triste uma empresa fechar. Sonhos são fechados. Sonhos inacabados são paralisados, sabe? E às vezes o cara deu tudo da vida ali para poder crescer e de repente ele para simplesmente porque ele entrou na área financeira na qual ele não tem experiência. Só que tem mais dinheiro para pegar do que para pagar às vezes. Exatamente. Ainda mais agora que quantos empresários não buscaram financiamento bancário, né? Não aderiram aí ao capital de giro que o governo lançou para poder sobreviver a essa pandemia. E se tivermos aí agora, então, uma nova onda, né? Como que esse pequeno empresário, médio empresário, ele vai conseguir sobreviver a isso, né? Então, essa questão do tributo, da economia do tributo, é uma vantagem enorme que ele pode buscar. E às vezes, essa é a palavra, vantagem. Buscar. Isso, é a vantagem. É a vantagem. Ele busca, restitui esse dinheiro e usa para ter mais um fôlego para se manter de pé, né, com a sua empresa funcionando, pagando funcionários e tudo mais, até terminar essa pandemia que nós estamos passando, né? Então, o empresário ele tem que se conscientizar que o planejamento tributário é uma ferramenta maravilhosa para a empresa, né? Eu observei a importância da recuperação tributária, por menor que seja. Hoje, lá no meu escritório, está até a Carla aqui que está nos acompanhando também, que é o próprio escritório lá. Pega tal, faz o levantamento. Aí pegamos 2020, pode não ser nada. O único cliente a questão do aviso prévio, que o Supremo julgou que não deve ter contribuição previdenciária. Nós levantamos lá, teve 3, 4 meses lá, tal, R$1.700, R$1.700. Tá certo? Não são grandes coisas, entendeu? Mas é um valor que pertence ao contribuinte, né? Qualquer um centavo, do meu ponto de vista, um centavo que não pertence ao governo, pertence ao setor privado e deve ser restaurado a ele. É de direito, sabe? É assim que funciona. Desculpa. Quantos e quantos tem uma situação parecida dessa daí? Então, assim, o único cliente que eu pedi para fazer um levantamento rapidinho hoje lá, né? Então, nós temos... Hoje, o que acontece? Hoje, olha só o que aconteceu hoje. Hoje eu entrei em contato com uma autopeça, entrou em contato comigo e ela pegou o empréstimo, né, que o governo concedeu lá atrás. Eu fiz um cálculo rápido no sistema. Ela tem R$121 mil a recuperar de tributação monofásica. Aí o cara falou assim... Garanto que paga o pronome que ela levantou. Peguei para pagar folha de pagamento, não sei o quê. Pois é, você tem R$121 mil a recuperar. Ou seja, daqui a 6 meses, quando a gente puxar tudo, em 60 dias, vai estar na conta da empresa esse valor. A Receita Federal vai depositar, devolvendo esse valor. Aí eu falo, cara, você vai deixar esse valor para o governo? Se é seu, você pagou a mais. Sabe, são coisas que assim, são absurdas no nosso país. E a gente, como já está acostumado a lidar com esse mundo, e realmente esse mundo é um mundo muito fechado, o mundo tributário, ele é para poucos, infelizmente, ele não é todo mundo que domina isso. O que acontece? A gente tem que levar a informação. É por isso que eu comecei com o sistema de live, já tem 2 meses com esse programa, vou aumentar isso cada vez mais, esse projeto meu, porque a gente tem que levar a educação fiscal de uma forma simples para todo mundo, de uma forma desburocratizada, de uma forma que qualquer pessoa, de qualquer nível, possa entender o que nós estamos falando aqui. E isso seja difundido. Aí sim, quando a informação é de todos, as pessoas sabem tomar decisão. As pessoas não tomam decisão e têm receios em contratar a gente, têm objeções, por quê? Não tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você não sabe comparar. E como não sabe comparar com outro igual, você não compra. Só que você deixa a oportunidade para trás. É isso que a gente está falando, de vantagem.
de oportunidade, de legislação que está disponível para a gente. Às vezes o cara tem... Um exemplo muito grande disso que eu vou dar agora. Por exemplo, o cara tem, às vezes, dinheiro para receber fora do país. Dependendo de como ele trouxer esse dinheiro para cá, ele não paga imposto. Mas dependendo de como ele trouxer, vai pagar 35% de tributação. Está entendendo como é que é a coisa? O conhecimento, ele salva. Ele evita que você gaste dinheiro. E isso está em legislação. Por exemplo, país que tem... Eu vou dar um exemplo que é muito daquilo que eu faço. Faço muita coisa em direito internacional. Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido tem tratado comercial com o Brasil. Se o cara tributa lá, não precisa tributar para cá. Então, o dinheiro, quando vier para cá, está livre de tributação. E, muitas das vezes, dependendo de como vai ser a circunstância, tributar lá vai ser mais negócio do que vir para cá. Então, são essas coisas que aí as empresas grandes, por exemplo, elas não jogam para perder. Elas contratam a gente para quê? Para a gente pensar para elas, para a gente dar lucro para elas. É isso que nós fazemos. É dar o quê? Dinheiro, salva dinheiro para elas. E todo mundo ganha. Então, é essa estratégia que o brasileiro precisa conhecer para levar para o seu negócio, porque muitos abrem o negócio até sem ter objetivo. Qual o objetivo que eu tenho com o meu negócio? Qual o plano de voo que eu tenho? E nós ensinamos a fazer o plano de voo, que seria o plano de negócio. Esse dia também eu fui consultado por uma pessoa aqui da minha cidade, que foi para os Estados Unidos, né? E fez a declaração de saída definitiva do país. Aí estava ganhando dinheiro lá e comprando as coisas aqui, né? Aí vai, consulta, verifica, tudo tal, porque os Estados Unidos não tem tratado com o Brasil. Não tem. Não tem. Né? O Brasil aplica com os Estados Unidos o princípio da reciprocidade. Assim também, se eu não me engano, com a Alemanha, tem 2 ou 3 países que não têm tratado. Então, foi fácil resolver, falar, faz lá, tal, declaração final de espólio retroativo, faz isso, aquilo, tal. E a pessoa estava morrendo de medo, e uma coisa relativamente simples. Mas é isso, é questão realmente de educação financeira, procurar os profissionais que realmente possam ajudar aí nesse trabalho, né? Enfim, né? Bola que segue, vida que segue. E esse ano e o ano passado também foram anos muito bons na área tributária por conta dos julgamentos que nós tivemos do STJ e no STF, né? O ano passado, esse ano, foram os anos de julgamento a nível tributário do STF. Muitas causas aí de grande impacto contra a União e contra os contribuintes foram julgados aí, que envolvem até pessoa física, taxa Selic, né? Então, assim, tivemos ótimos, grandes julgamentos aí na área tributária que acabaram movimentando muito a nossa área, né? Sim. Inclusive, eu vejo que o ano 2022 vai ser ainda mais importante para o setor tributário. É por isso que a gente tem até uma mentoria para treinar jovens advogados e advogados em transição de carreira, porque já é para preparar esse pessoal para o mercado de 2022 e 2023, porque eu observo que os próximos 3 anos serão anos complicados para quem não está preparado, com negócios preparados para isso. Então, a parte fiscal, com certeza, sempre faz a diferença, porque sempre tem muitos valores a recuperar dos governos, tanto federal e estadual. Então, eu acho que o trabalho que a gente faz, além de tudo, é um trabalho social, porque você mantém a empresa, os empregos, mantém que as empresas possam crescer e reinvestir o dinheiro que estava na mão do governo e aplicar esse dinheiro de uma forma mais sadia. Por exemplo, no Parque Fabril, em outra unidade, ou mesmo aumentar empregos, entendeu? Essa é a ideia da gente, entendeu? Aí, Matheus, para você aí, ó. Grande Leandrinho, viu? O contador número 1 aí da empresa. Não posso falar a empresa que ele trabalha, né? Mas ele é o cara, viu? Menino 100%. Gente, já está para 9h06, a gente já até estourou o tempo da gente. Eu agradeço muito a presença de quem esteve na nossa live. A live vai ficar gravada, depois quem quiser ver e publicar também. E assim, eu quero agradecer vocês que estamos começando agora um ciclo de lives que nós vamos fazer agora todas as quintas-feiras, né? Então, todas as quintas-feiras nós vamos fazer esse ciclo de live. Semana que vem a gente volta com um tema bacana. Antes de eu terminar, eu vou deixar vocês se despedirem. Amanhã eu vou ter uma live com a doutora Fabiane lá do Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui também fazendo essa live com vocês. Eu
também gostaria de agradecer a oportunidade do Márcio aí. Estamos começando uma parceria aí com o Dr. Matheus, eu e ele. E tem sido muito produtiva essa parceria nossa, essas trocas de experiência. Todo dia a gente vai se falando. Produtivo e divertido. Produtivo e divertido. Realmente. E tem sido assim muito produtivo, tá? Porque o profissional tem sido criou-se assim, um ciclo de amizade mesmo. O Dr. Matheus é um amigo também que a vida nos deu aí num curso sobre compliance trabalhista na cidade de Ribeirão Preto, foi no mês de outubro de 2019. O Márcio também foi um grande amigo aí que a vida colocou no nosso caminho aí. E, enfim, estamos aí para aprender, né, para poder ensinar, aprender, mais aprender do que ensinar. E tem sido muito produtivo, né? Hoje eu brinquei com o Márcio, chegou 2 livros de execução fiscal, mostrei para ele, falei, tá aqui, ó. Agora é só destrinchar. Mas é muito bom estar com vocês, agradecer a presença de todos aí. Espero que a gente possa ter contribuído aí, auxiliado a todos que acompanharam a gente em algum aspecto. E será só a primeira de vários aí. Toda semana nós estamos programados para as quintas-feiras. Para cada Próxima nossa vai ser quinta-feira. Um assunto quinta-feira que vem. Né? E eu agradeço aí a todos pela participação. Fala aí, Matheus. Eu quero agradecer a todo mundo, obrigado pela presença aí de todos, amigos, alguns clientes, parceiros aí de trabalho. Agradecer a vocês dois também por essa parceria que, conforme estávamos conversando hoje à tarde, tem tudo para que possamos colher muitos frutos, né? Bons frutos. E vamos trazer, né? Muitos conteúdos aí nessas lives semanais, redução tributária no agronegócio, principalmente, né? Estávamos conversando a respeito aí do agronegócio, Com certeza. na holding familiar, assessoria jurídica para a empresa, a grande importância, né? Já tratamos aqui também dessa parte. Acho que vai render muitos frutos para nós aí. Mas agradecer a todo mundo, obrigado pela presença. E, se Deus quiser, na próxima semana estamos de volta. Bom, gente, obrigado pela parceria mais uma vez. É uma honra ter vocês a bordo. Eu sempre sou muito agraciado por Deus com pessoas fantásticas que trabalham no meu time e trabalham comigo em parceria. Então, é fantástico estar colocando um selo de start em uma live em que a gente passou muita informação. Eu espero que tenha ajudado, ou pelo menos levado informação para quem está aqui, e de que de alguma forma ou outra algum empresário vai ver essa live ou no meu feed, ou no seu, ou... E agradeço a todo mundo. Amanhã, só reforçando, eu tenho uma outra live amanhã às 20 horas, com a doutora Fabiane, que está aqui, a Fabiane Chimenez, e a gente vai estar tratando também de um assunto bem bacana para as empresas. Bom, obrigado por tudo, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós e que todo mundo tenha uma noite fantástica hoje. Até. Obrigado, Céu. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.